Olá pessoal, nessa apresentação vamos falar sobre produção de sementes do paricá, conhecido como paricá da Amazônia, o Xilóbio amazônico. Bom, o processo de produção de mudas de paricá por sementes é o mais utilizado, porém colabora para a obtenção de povoamentos florestais com baixa uniformidade. Isso porque a semente do paricá é ortodoxa e apresenta dormência tegumentar. Para que esse processo seja viável, as sementes elas devem ser submetidas a tratamentos pré-germinativos, visando a quebra da dormência. Se não realizados tratamentos pré-germinativos, a germinação ocorre muito vagarosamente. Para o paricá, de acordo com Souza et al., 2003, os tratamentos mais recomendáveis são a escarificação mecânica, em que o tegumento da semente é rompido do lado oposto ao hilo, a escarificação química, com o uso de ácido sulfúrico concentrado durante 5 minutos, e o método térmico, com a imersão em água fervente em repouso por 24 horas. Estudando o paricá, Neto testou tratamentos pré-germinativos a fim de selecionar o de maior eficácia para aumentar e uniformizar a germinação das sementes. Os tratamentos testados foram escarificação mecânica com lixa d'água por 3 minutos em um lado da semente, imersão em água a 60 graus Celsius e também em 90 graus Celsius, e o tratamento testemunha. Como observamos na tabela, os resultados obtidos pelo autor demonstram que o método mecânico apresentou a maior taxa de germinação em menos tempo, seguido do método térmico a 90 graus Celsius, e, como já esperado, o tratamento sem escarificação apresentou a menor taxa de germinação e em maior tempo. Já Lameira, ao estudar o paricá, observou o efeito da escarificação na ausência e na presença de antioxidante na germinação in vitro de sementes. A escarificação feita no experimento de Lameira foi a mecânica, e logo após as sementes foram inoculadas em meio de cultura, acrescido do antioxidante PVP. Conforme observamos nessa tabela, as sementes escarificadas apresentaram alto percentual de germinação, e quando adicionado ao PVP, o percentual de oxidação foi bem baixo, o que favoreceu o desenvolvimento da plântula. Os resultados também comprovam que as sementes de paricá necessitam de escarificação para poder germinar, assim como da adição de antioxidantes. Após a quebra de dormência das sementes, a produção de mudas de paricá pode ser feita de duas maneiras: colocando-se as sementes para germinar em canteiros ou sementeiras, ou semeando-as diretamente na embalagem plástica. No caso das sementeiras, são colocadas para germinar em canteiros ou sementeiras com substratos constituídos de areia grossa lavada. O tamanho das sementeiras pode ter comprimento variável, geralmente entre 10 e 15 metros, dependendo da área disponível onde esteja colocado e também da quantidade de semente que será semeada. A largura máxima deve ser entre 0,8 a 1 metro para facilitar o manejo. Esses canteiros devem ser sombreados com tela tipo sombrite, com sombra 30%. Na semeadura, as sementes de paricá são enterradas na areia a uma profundidade não superior a 2 centímetros. Pode-se espalhar as sementes sobre a areia uniformemente ou ainda colocando-as dispostas em linhas ou fileiras. Após a germinação, quando as plantas apresentarem 2 a 3 folhas de 7 a 10 centímetros de altura, é feita a repicagem. Lembrando que ao repicar é importante fazer uma seleção das plantas. O tipo de recipiente mais comum é o saco plástico polietileno preto. Os tamanhos mais adequados para o paricá são aqueles em que as embalagens são estreitas e compridas, por exemplo, 27 por 15 centímetros. Os sacos devem possuir furos nas laterais e no fundo, para permitir a saída de água em excesso. Usar um substrato preparado com uma parte de areia, uma parte de esterco curtido ou material orgânico decomposto e 3 partes de terra. As mudas estarão prontas para ir ao campo quando alcançarem 25 a 35 centímetros de altura, o que ocorrerá em cerca de 2 a 3 meses. Durante esse período, as mudas devem ser expostas ao sol gradativamente, para adaptá-las ao plantio a pleno sol, que ocorrerá ao final. Outra opção é o plantio da semente do paricá diretamente na embalagem. A vantagem é que, neste caso, tem-se a redução da mão de obra, já que se elimina a necessidade de repicagem.